E o Ceará voltou a vencer nessa Série B do Campeonato Brasileiro, recendendo as esperanças de progredir na competição. Termina essa rodada em nono e vai buscar, claro, se for possível, uma colocação à frente. Vai tentar, nas próximas rodadas, se achegar, ou seja, se aproximar do G4 dessa Série B do Campeonato Brasileiro. A verdade é que, no meu ponto de vista, o Ceará poderia ter feito mais. Tem dificuldade em formular jogadas reais com chances de gol. Quando tem, são raras, não são a todo momento. O Ceará também perde essas oportunidades. Mas fez uma partida com o retorno do Saulo Mineiro, mostrando que pode sim ajudar o Ceará nesta reta final de Série B. E ainda tem estreia para acontecer, já que o Barleta ficou com seu filho no sul do país, com seu novo filho, o Noah, que nasceu nesse último final de semana, na última sexta-feira. Então ele teve a sua licença paternidade para estar com o filho esse final de semana e não voltou de Curitiba para essa partida. Mas durante a semana vai estar trabalhando para estrear contra o Vitória no domingo que vem. Aqui aconteceu a coletiva do técnico Guto Ferreira. Também até molhadinho aqui, o Guto estava assim com uma aguinha, tomou uma água aqui durante esse momento da coletiva. O Guto foi instado a falar sobre, claro, o jogo, mas outros assuntos também. E dentro desses assuntos, ele falou sobre as estreias hoje. O Sidney não é um estreante na primeira partida do Sidney com o Ceará, mas é a primeira partida do Sidney como titular do Ceará. Ele falou, e eu concordo, que o Sidney mostrou experiência, segurança e uma melhor saída de bola. Sim, a bola não ficou ali, o Sidney com a bola chegava sem saber o que fazer. Muitas vezes de primeira ele saía e ele errou pouco nessa saída de bola, o que é muito importante para uma equipe do Ceará que tem nessa saída de bola uma das dificuldades desde o início da temporada, desde a época do técnico Gustavo Morínigo. O Saulo Mineiro, esse sim, foi uma reestreia, está voltando para o Ceará depois de uma temporada no Japão, e o Guto entendeu o seguinte, que ele foi bem na ofensividade, sim, que ele participou das principais jogadas no primeiro tempo, isso realmente aconteceu, e acredita o Guto que o futebol do Saulo Mineiro cresceu. Ele era treinado pelo próprio Guto aqui, né? E essa passagem pelo Japão, o Guto entende que o futebol do Saulo cresceu, fluiu, que ele aprendeu mais, que acabou mostrando nesse momento aqui no Ceará até mais do que mostrou antes de ir para o futebol japonês. Eu confesso que concordo totalmente nisso com o Guto Ferreira. Acho que houve um crescimento realmente no futebol do Saulo e que ele precisa aí do ritmo de jogo. Ele contou pra gente na coletiva antes dessa partida que ficou 5 dias sem treinar, resolvendo as coisas entre sua saída lá do Japão e a chegada aqui, e que isso poderia atrapalhar de alguma forma, mas que ele queria jogar, que ele queria muito jogar, que ele queria começar essa partida contra o ABC, que foi o que aconteceu, e foi do Saulo, né, o gol que deu essa vitória ao Ceará diante do ABC. Foi perguntado ao Guto se o time tem evolução. Ele disse que cravava que o time seu time, o Ceará, está em evolução. Ele disse com todas as letras, olha, eu posso cravar a evolução. Ele acha que a evolução acontece principalmente na questão defensiva. Ele acredita que fechou, ele usa exatamente essa frase, que eu vou pensar aqui da coletiva do Guto para vocês. Fechou a torneira dos gols tomados. Realmente, o Ceará tinha um número muito grande de gols tomados antes do Guto Ferreira e com a chegada dele, isso cessou. E já se esperava, porque o Guto é esse cara que fecha a casinha e organiza o time. Não porque ele seja um cara extremamente defensivo, não porque ele seja um retranqueiro, mas porque ele tem os seus times organizados. E quem gosta de organizar time, começa a organização pelo sistema defensivo. Porque se você não tomar gols, você fica mais perto da vitória. Porque se seu sistema defensivo está organizado,
você vai poder tomar essa bola, ter a posse da bola. E os treinadores que gostam dos times organizados gostam desse tipo de situação. Ele acredita que falta ainda a evolução para a equipe finalizar mais. A gente estava falando há pouquinho, né? Formular jogadas de gol significa finalizar mais. Porque se você formula jogadas, claro que elas vão acabar numa finalização. Nem sempre vão acabar nos gols, mas vão acabar numa finalização. Se você tiver muitas, a sua chance de sair vitorioso de uma partida, claro, é maior se você tiver maior número de chances do que o do seu adversário. Outra pauta com o Guto foi contratações. Foi perguntado se essas contratações, a janela de transferências, é bom que vocês saibam, já fechou, né? Agora o Ceará pode contratar só jogador que não esteja jogando em lugar nenhum, porque ele não pode ter contrato depois do fechamento da janela. Então, jogadores que contratos terminaram ou rescindiram ou estão sem contrato desde o dia 2 de agosto, esses aí o Ceará pode contratar. Outros jogadores não, porque não pode ter transferência, mas dentro do Brasil, nem internacional vindo para o Brasil. Então, só pode contratar esse tipo de jogador. Pode até ser um jogador que estava fora, mas ele tem que ter o contrato terminado antes do dia 2 de agosto. Até o dia 2 de agosto. Antes do dia 3, até o dia 2 de agosto. Então, ele disse que essas contratações, todos os novos atletas estão conseguindo agregar, do ponto de vista do Guto. E fizeram quem já está jogando crescer também. O Guto acha que os caras chegam com uma certa qualidade, demonstrando uma certa evolução, e isso faz com que essa evolução venha para os jogadores que estão no grupo. Além do que, eu quero acrescentar meu ponto de vista, tem a questão da disputa por titularidade. Isso também acrescenta. O Guto chamou a atenção para uma coisa que eu percebi nesse jogo, que foi uma melhora no nível de confiança do Eric Pulga, principalmente se a gente levar em consideração o nível de confiança que o Pulga demonstrou contra o Guarani. Contra o Guarani, o Guto também chamou atenção para isso, ele foi bem na recomposição, ele tomou bolas ali defensivamente, ele marcou bem, mas ele ofensivamente foi inerte, teve poucas coisas que ele fez que ele acertou ofensivamente. Estou falando contra o Guarani, certo? Nessa partida, que ele entrou no segundo tempo, contra o Guarani, ele começou o jogo, é uma situação também diferente, o Guto pontuou que ele deu uma melhorada no quesito confiança nessa partida contra o ABC. Então, demonstrou taticamente estar muito bem contra o Guarani e no quesito ofensivo, confiança ofensiva, ele já tentou fazer mais coisas contra o ABC. Foi mais na base da confiança mesmo. Ele acertou ali uma ou duas bolas, nas outras ele acabou errando, mas teve mais confiança para tentar ser quem ele é, um ponta agudo, um jogador de velocidade, um cara que leva para cima, que gosta de receber a bola à frente. Contra o Guarani, realmente, a confiança estava embaixo, ele teve uma certa dificuldade em relação a isso. Eu confesso para vocês que eu até estava conversando com meus companheiros de reportagem e estava dizendo para eles o seguinte: eu normalmente faço as perguntas para ouvir respostas. Eu não faço as perguntas para prejuízo de quem está para me responder ou para aparecer diante do público que eu sou aquele cara diferente, polêmico e tal. Não é de mim. Vocês não vão achar isso em mim. Vocês vão achar em mim um cara que tenta julgar da melhor forma possível sem tentar prejudicar as pessoas, mas que, quando há um erro, também não vou ficar calado. Vão achar em mim alguém que busca a informação para tentar trazê-la para o público, mas quando não tem certeza absoluta, prefere não colocar coisas infundadas. Já errei, todos nós erramos, mas os meus erros nesse quesito são menores, porque eu não fui ainda picado pelo mosquito azul, como o pessoal chama no jornalismo, de querer o tempo todo dar notícias de primeira, mesmo quando às vezes elas não existem. Então, tento sim ter a informação, tento sempre fazer o melhor, mas
não me obrigo a dizer coisas que não existem apenas para que eu esteja estourando nas redes sociais ou nas mídias convencionais. Não é o meu caso. Hoje eu perguntei para o Guto porque eu tinha realmente uma dúvida. Se ele entende que o Ceará venceu o ABC mais porque o seu time está em evolução ou mais por causa da fragilidade do ABC? O Guto me respondeu assim. Então, Danilo, você pega o retrospecto do ABC, eles têm 13 derrotas na competição. E, com exceção da última partida, eles vinham de 7 empates. Né? Essas 13 derrotas, só 3 foi com mais de um gol. Então, é uma equipe que não desiste nunca. É uma equipe muito intensa, não desiste, briga, vende muito caro a derrota. O Atlético Goianiense foi empatar com eles no 12º minuto dos acréscimos. Eles venciam até 12 minutos de acréscimo do tempo final. O Mirassol, eles conseguiu virar nos acréscimos. Eles abriram 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. O Vitória da Bahia foi ganhar nos acréscimos, no tempo extra. Até então, se o jogo acabasse nos 90, era 0-0. Eles ganharam do Avaí. Empataram fora com Juventude e com um jogador a menos. Depois tem mais aí. Enfim, o único time que conseguiu fazer um jogo de supremacia contra eles foi o Sport, dos que estão em cima. Foi o Sport. Então, é um time que vende muito caro. E hoje, se a gente tivesse um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais confiante, talvez a gente tivesse goleado, porque nós criamos oportunidades que eles não permitem que os adversários criem muito. E eles praticamente não tiveram oportunidades. Então, isso eu vejo crescimento, sim. Né? Crescimento, sim. Mesmo com todo o desgaste que nós tivemos no jogo do Guarani. Nós conseguimos fazer, nos últimos 2 jogos, jogando fora e dentro de casa, os 4 pontos, que são importantes, e vejo a equipe crescendo, evoluindo. Então é isso aí. Pela resposta do Guto, o que deu para a gente perceber? Que ele acredita que o time venceu mais pela evolução, que ele acredita que seu time está tendo nas suas mãos com o seu trabalho. Eu até concordo com a questão da evolução, principalmente na parte defensiva. E acho que ofensivamente, nessa partida, houve uma certa evolução pela entrada do Saulo Mineiro. No restante, eu tenho dificuldades em ver evolução. O Eric vem jogando mais ou menos como vinha, tendo, às vezes, dificuldade na tomada de decisão. O Bissoli talvez precise um gol valendo para poder entender que dá que acreditar, né, se sentir, como o Guto falou do Eric Pulga, se sentir confiante para poder marcar mais gols, mas o Guto acredita que foi mais a evolução e menos a questão do ABC. E aí ele colocou algumas coisas que contra fatos não há argumentos. O que é isso? Fatos. O ABC não é, apesar de ter perdido muito na competição, de perder por placares extremamente dilatados, só em alguns casos, como no caso do Sport, que ele fez isso. Contra o próprio Vitória, na última rodada, ele perdeu por 2 gols de diferença, mas os gols do Vitória saíram já no final da partida. A vitória foi confirmada já nos acréscimos. Então, nisso, o Guto tem uma certa razão. Mas eu gostaria, claro, de ver um pouco mais de evolução da equipe. O Guto está vendo, né? Explicou essas situações, entendendo que a evolução aconteceu. O Guto também foi instado a falar sobre 2 atletas que não foram relacionados para essa partida. O Guilherme Castilho, pela 2ª vez, já não foi relacionado. Ele não tinha sido relacionado na partida anterior, não viajou a Campinas, até se imaginou
numa troca aí entre os meias, porque os nossos colegas lá de Salvador disseram que esteve muito próximo do Mugni vir para o Ceará, enquanto Guilherme Castilho iria para o Bahia, e que isso não aconteceu porque não houve um acordo final ali entre Mugni e Ceará. O Mugni queria jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. E dessa vez Guilherme Castilho fica fora de novo. Então não era uma questão de estamos decidindo a vida dele, porque a janela já fechou, ele não pode mais sair e o Mugni ou qualquer outro meia não poderia mais vir, mas ficou fora dessa relação. Então não é bem só isso, é uma questão do Guto ter optado em não ter o Guilherme Castilho. Ele falou que, sem dar muitos detalhes do porquê não relacionou esses jogadores, ele falou que acredita que eles podem acrescentar, todos esses jogadores podem ainda acrescentar. Ele acredita que tem certeza que eles em algum momento ainda vão ajudar. Tem certeza que, segundo ele, todos os atletas do grupo em algum momento, em algum instante, vão ajudar. Não deu, como eu disse, muitos detalhes. Ficaram fora porque precisam melhorar alguma valência. Ele não falou isso, não falou o porquê de não ter relacionado, mas deixou claro que acredita que todos que estão no grupo em algum momento ainda podem ajudar. Sobre o Barleta, porque aí é uma situação diferente. Ele vai estrear contra o Vitória no próximo domingo, eu tenho certeza disso. Se não começar, acho até que começa o jogo, ele vai entrar durante a partida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Guto acha que ele pode acrescentar, inclusive, na questão da confiança. Acredita que ele pode acrescentar na qualidade, a gente sabe que o Barleta tem qualidade, mas acredita que ele pode ajudar na confiança. O que é que o Guto acha? O Guto falou isso sobre o Saulo, que os jogadores que estão aqui estão naquela pressão, né? Tem que chegar no G4, tem que chegar no G4, você vai para o São Paulo, caso do Eric, né? Você não está jogando o que você já jogou, o caso de vários atletas que já tiveram passagens aqui, como Richardson, como Thiago Painhussá, e são cobrados em relação a isso. Você aqui nunca se provou, dá para citar aí vários outros jogadores nisso. E isso tudo tira a confiança dos atletas. Ele acredita o seguinte: Saulo chegou agora, não está nessa. Pelo contrário, né? A torcida tem uma grande confiança nele. Barleta chegou agora, também não está nessa. Deve estar doido para mostrar serviço, passou um tempão no Corinthians sem jogar e também sem o Corinthians pagar por ele, que o Corinthians ficou com ele lá um tempão sem utilização, mas também sem pagar a equipe do São Bernardo. Então o cara deve estar doido para mostrar serviço, porque sabe que aqui vai ter oportunidade e tem aqui um objetivo, tem aqui um desafio. Então se ele for esse jogador que gosta de desafios, olha, prato cheio, tem um desafio que é fazer os gols importantes ou ajudar o Ceará nos gols ou nas vitórias que precisa para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Guto tem certeza que o Barleta vem para ajudar. O nosso companheiro Mário Kempis perguntou sobre o Eric, sobre a situação que o Eric hoje vive no Ceará, e eu vou deixar o próprio Guto responder para vocês. Primeiro que a gente tem que entender que é um ser humano, né? Talentoso, um jogador que não é à toa, ninguém cobra de quem não tem nada para dar. Se a cobrança existe, é porque ele teve um momento de altíssimo rendimento aqui, né? O que oportunizou ele, de repente, seguir numa situação mais alta na frente. Mas é um cara, assim, de muito caráter, de palavra, né? Um profissional que busca treinar diariamente fazendo o seu melhor, se entregar dentro do seu melhor, e que as cobranças no nível que passa a ter por causa de uma tomada de decisão tal, tem pesado na cabeça dele. E isso tem pressionado ele a fazer muito bem feito. E quem começa a querer fazer, às vezes, acima do que deveria fazer, num primeiro momento, pode, né, não fazer exatamente
fica criando uma ansiedade, fica criando uma pressão desnecessária, que se ele tivesse com a cabeça mais leve, com certeza isso aconteceria ao natural. O que eu acho que tem acontecido é isso. Isso é opinião minha, né? É ele se pressionando a mostrar para o torcedor que ele está com o Ceará, que ele quer subir o Ceará, que ele quer ser um jogador de destaque nesse acesso do Ceará. Só que é o tipo daquela coisa, ele está se cobrando tanto que isso está virando um pouquinho o fio, está passando um pouquinho do ponto, está trazendo uma ansiedade para ele quando ele erra uma bola, e isso tem que acontecer natural, porque quando ele erra, ele tem que virar rápido a página e já ir, porque aquela página não dá mais para escrever. Não sei se me entende aí o trocadilho que eu fiz, né? Mas pelo caráter dele, ele se cobra. E aí, a hora que se cobra, se perde, né? Então, eu acho que os resultados que a gente vai conseguindo vai também assentar ele nesse aspecto. E a busca é essa. A busca é essa de conseguir dar uma estabilidade para que ele volte a render o grande futebol dele, né? Que hoje ainda é, sim, importante para a equipe, ainda traz, sim, benefícios para a equipe. Por isso que a gente não tira ele da equipe, né? Porque ele tem uma importância muito grande ainda, né? À medida que ele possa... Ele é um jogador que, a qualquer momento, ele pode decidir o jogo. Ele tem esse patamar. Ele tem esse respeito. E uma outra coisa que pouca gente vê, né, pouca gente percebe, é que ele joga o tempo todo com marcação dobrada em cima dele. Porque quando não existe a marcação dobrada, por exemplo, o Ituano não dobrou a marcação. O que aconteceu? Primeiro tempo, aí estava ansioso, porque esses acontecimentos, por causa da marcação de outras equipes, não estava acontecendo de forma rotineira, começou a ficar muito na frente do gol, na frente do gol, na frente do gol, e a primeira não entrou, a segunda não entrou, graças a Deus a terceira entrou, né? E isso era para trazer ele para cima. Se a gente ganha o jogo, com certeza hoje ele estaria num outro patamar. Mas nós não ganhamos o jogo, acabamos tomando o gol numa situação de erro dele, que hoje ele já não fez. Teve o mesmo lance e já não fez. Já chutou para frente, já fez. Então, são aprendizados. São aprendizados. O nosso grupo, enquanto grupo, está ainda num processo de amadurecimento, enquanto grupo. E até o final da competição isso vai acontecer. A gente vai crescer junto, o grupo vai crescer junto nessa competição, ainda faltando 16 partidas. E, no final delas, com certeza, nós vamos estar onde a gente quer. Eu concordo, sabe, parcialmente com o Guto, nessa questão de que o Eric está se cobrando demais, dá essa impressão nos jogos. Ele quer se cobrar para dizer o seguinte: olha, eu estou indo para o São Paulo, é uma opção minha de vida, mas não é que eu não vá ajudar o Ceará, não, eu vou ajudar o Ceará. Então ele acaba se cobrando, acaba tentando fazer as coisas e acaba errando. Eu percebo isso, isso é real. Acha que tem uma ansiedade? Sinto também que há uma ansiedade do Eric. Hoje, né, a gente está gravando aqui depois da partida contra o ABC, então nessa partida contra o ABC, eu vi uma certa ansiedade dele querer chutar para o gol, dele querer fazer o gol, dele querer mostrar. Sabe, o Ceará vencia por 1-0, seria o segundo gol, daquele ganhamos o jogo e ele queria participar disso. Então essa ansiedade existe e essa ansiedade está atrapalhando. O Guto fala, ainda é um jogador importante. E eu digo mais, ainda é o melhor jogador que o Ceará tem no seu grupo. Tecnicamente, taticamente, de inteligência e de capacidade. Só que ele precisa transformar tudo isso em gols, em assistências, em vitórias da equipe do Ceará. Isso aconteceu muito na temporada. Não é à toa. O cara tem 25 participações em gols. 15 ele fez, 10 ele passou para os outros. E se a gente levar em consideração início de jogada, sofrer pênalti, outras coisas, a participação do Eric é muito maior nas vitórias do Ceará. Só que ele precisa trazer isso para esse momento que o Ceará precisa, porque é nesse momento que o Ceará, a partir de agora, nas partidas que faltam na Série B, vai definir quem será o Ceará
na Série B de 2023? Apenas um coadjuvante que vai terminar o campeonato no meio da tabela? Ou uma equipe que vai ainda brigar pelo acesso? É isso que precisa ser definido, e o Eric é um dos caras que pode fazer isso, porque ele tem capacidade para fazer isso. Você pode pensar outros jogadores do grupo, eu não vou citar para não criar aqui problemas, mas pense em vários outros e você vai dizer, não, esse não tem capacidade para isso. Mas o Eric tem capacidade para isso. O Saulo Mineiro tem capacidade para isso. O Barleta nem estreou, mas pelo que ele já fez, a gente sabe que ele tem capacidade para isso. Então são esses caras que precisam fazer a diferença para que o Ceará atinja seus objetivos. Ainda falando sobre Guto Ferreira e sua coletiva, ele pensa que seu time ter vencido foi importante para o confronto diante do líder do campeonato, do Vitória. Quer dizer, é melhor chegar lá depois de um triunfo do que chegar lá depois de um revés. É isso que pensa o Guto Ferreira, obviamente que eu concordo. Ele falou da preparação para enfrentar o Vitória, é domingo que vem, 6 da noite, no Barradão. Falou que é uma semana importantíssima, que precisa principalmente trabalhar melhorias do ataque. Ele quer trabalhar melhorias defensivas, melhorias de transição, melhorias de chegada de bola, mas também melhorias ofensivas, que ele acha que é o que mais precisa. E ele acha que esse ajuste defensivo ele aconteceu por causa do comprometimento e dos ajustes táticos que foram feitos. Agora ele precisa também ter tempo, ele vai ter a semana, para fazer ajustes táticos ofensivos. E aí, se ele contar também com esse comprometimento e mais. Porque, olha o meu pensamento, para a defesa, o comprometimento é assim, meio caminho andado. Mas para o ataque, além do comprometimento, é necessário técnica, porque construir é muito mais fácil que destruir. Imagine aí uma casa, imagine aí um prédio. Para destruir você precisa de quê? Você coloca dinamite lá, o resto você vai com uma marreta e vai destruindo aquilo. Você passa um trator, você tem outros equipamentos que vão te ajudar com a força para destruir. É assim a defesa também no futebol. Tem um pouco de técnica, sim, tem que saber onde bater com a marreta, tem que saber onde colocar os explosivos, tem que saber aonde os equipamentos vão ter que bater para destruir. Mas é muito mais difícil, precisa de muito mais técnica e de muito mais qualidade para construir um edifício. E precisa de muito mais qualidade para construir e para definir jogadas de gol. Construir as jogadas e colocar a bola para dentro. Então o Guto precisa desse comprometimento dos jogadores de ataque, tenho certeza que ele tem. Ele precisa ajustar taticamente, como fez com o sistema defensivo, mas ele precisa que a técnica apurada desses bons jogadores, bons valores que ele tem ofensivamente, também apareçam para que o Ceará reencontre o caminho de vitórias convincentes e assim, quem sabe, ainda ter alguma chance de chegar à Série A. No momento está difícil, no momento está muito longe, no momento o Ceará ainda precisa fazer aquela partida para dar um pouco de alento ao seu torcedor. Galera, foi muito bom conversar com vocês, é sempre ótimo estar aqui com vocês. Então, deixem aí seus comentários, deixem um like sempre que possível e que vocês possam também inscrever-se no canal, não paga absolutamente nada, eu só quero que vocês se inscrevam para que quando os vídeos forem colocados como esse, vocês possam ser avisados. Então, inscreve, vai lá no sininho, ativa notificações e a gente vai estar sempre junto, conversando por aqui. Hoje, aqui no Castelão, tanto na arquibancada quanto aqui mesmo na sala, teve um pessoal, alguns torcedores que vieram. O Ceará faz uma visita guiada durante os seus jogos, quer dizer, antes dos jogos começarem. Eu estava aqui fazendo umas coisas, arrumando umas coisas aqui para poder fazer essa gravação da coletiva do Guto depois, que seria depois do jogo, óbvio. E alguns torcedores me chamaram, conversaram, alguns em particular, alguns em público,
dizendo que acompanham aqui o canal, que acompanham o Futebolês, que acompanham o trabalho na Jogadeiro Band News. Eu fiquei muito feliz, fico muito grato, agradeço a todos vocês e quero dizer que é sempre muito bom contar com essa audiência de vocês e que nos comentários, que nas nossas conversas, vocês podem cooperar com a gente, dizendo o que é que vocês querem, o que é que vocês acham, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode melhorar. É claro que até críticas destrutivas, às vezes, elas são benéficas, se a gente souber filtrá-las. Mas é claro que quem entra para comentar, para fazer galhofa e brincar, às vezes, com a cara de uma outra pessoa que está assistindo, que está acompanhando com a gente, essas pessoas não vão participar do nosso nível aqui de conversa e estão aquém. Mas todos vocês que querem comentar, que querem bater papo, que querem dizer aquilo que acham que a gente poderia fazer de melhor, serão muito bem-vindos e a gente vai sempre estar juntos por aqui. Estaremos sempre unidos, procurando, no meu caso, trazer para vocês a melhor informação e, no caso de vocês, sempre que possível, me ajudar para que isso possa acontecer da melhor forma possível, para saber o que é que vocês querem, o que é que a gente pode fazer de melhor para todos vocês. Um abraço, galera, que tenhamos uma excelente semana e vai ter Ceará e Vitória até lá, algumas coletivas no Ceará, algumas oportunidades de assistir treino e alguns vídeos elucidativos e com muita informação para vocês sempre que for possível. Valeu!